Salve, salve, galera! Devaneio aqui no Delírio Esportivo. Nós, do programa Atormentados da Bola, resolvemos aqui trazer para vocês os cenários para título brasileiro, rebaixamento e tudo que de importante há nesta 38ª e final e derradeira rodada do Campeonato Brasileiro do ano de 2024. Nosso glorioso editor Felipe Albert demonstrará a vocês todos os cenários para que verifiquemos em quais condições o Botafogo será campeão brasileiro do ano de 2024. O Palmeiras será campeão brasileiro do ano de 2024. Ainda há chances matemáticas e não são tão pequenas assim para a equipe Alviverde de Palestra Itália. E também quem será a equipe rebaixada juntamente de Criciúma, Cuiabá e Atlético Goianiense para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. Será que vai cair o Atlético Paranaense? Será que vai cair o Red Bull Bragantino? Será que vai cair ali de repente quem? O Fluminense ainda com chance, o Atlético Mineiro com chances pequenas ainda matemáticas, né? Vamos então agora, Felipe Albert, dê o show pra galera e demonstra aí quais são os cenários. A palavra é sua, manda ver. Fala galera, domingo é a última rodada do Brasileirão e tem algumas coisas em jogo ainda. Então nós do Delírio Esportivo vamos mostrar para vocês como ficam as brigas no Campeonato Brasileiro, título, Libertadores e rebaixamento. Vamos entender primeiro como funciona para o título. Caso de vitória do Botafogo contra o São Paulo, independente de uma vitória do Palmeiras contra o Fluminense, o Botafogo é o campeão brasileiro com 79 pontos. Em caso de empate do Botafogo, mesmo que o Palmeiras vença, o Botafogo segue com o título. Se o Botafogo perder por um placar mínimo, o Palmeiras é o campeão brasileiro devido ao critério de desempate de números de vitórias. Então, o Palmeiras, para ser campeão, precisa vencer o Fluminense e torcer por uma vitória do São Paulo. E aí, será que dá? Vamos para o cenário da Libertadores. 7 times já estão garantidos. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Fortaleza e São Paulo estão na fase de grupo. Corinthians está na pré-Libertadores, já garantido, não tem como sair dali. Corinthians pode ficar em 7º e 8º com combinação de resultados, mas fora o Corinthians não fica mais da Copa Libertadores. O Bahia tem a situação mais favorável dentre os times que ainda brigam. Bahia, Cruzeiro e Vasco ainda brigam pela Libertadores. O Bahia, em caso de uma vitória por placar mínimo, já está garantido na próxima Libertadores da América na fase preliminar. O Corinthians só é ultrapassado pelo Bahia se perder para o Grêmio. Caso de empate ou vitória do Clube Paulista, o Corinthians é 7º colocado. O Cruzeiro, mesmo vencendo o Juventude e o Vasco vencendo o Cuiabá, o Bahia não será afetado. Em caso de empate do Bahia com vitória do Cruzeiro, o Clube Mineiro estará na Libertadores. Em caso de empate do Cruzeiro com o empate do Bahia, o Bahia está na Libertadores. Agora vamos para o cálculo do Vasco. O gigante da colina precisa de combinações muito difíceis e quase impossíveis, podemos dizer assim. Nesse caso, ele precisa de derrotas de Bahia e Cruzeiro. Do Cruzeiro pode ser uma derrota mínima, mas do Bahia não. Se o Bahia perder por 1-0, o Vasco precisa dar pelo menos 11-0 no Cuiabá. Muito difícil, tá? É tanto que no simulador nem coloca aqui, tá? Com 9 o Vasco ainda não vai. Com 11-0 o Vasco estará na Libertadores. Se o Bahia perder por 2, o Vasco tem que dar 10. Se perder por 3, o Vasco tem que dar 9. Veja que aí, nesse caso aqui, o Vasco já passa, tá vendo? Então, é muito difícil pro Vasco. Muito difícil, mas se existe chance a gente fala aqui, tá bom? Agora vamos para os cenários que ninguém quer participar. É o rebaixamento. 3 jogos decidem o rebaixamento. Nós temos Bragantino contra Criciúma, Atlético Mineiro contra Atlético Paranaense e Fluminense contra Palmeiras. Vamos primeiro para os cenários que o Bragantino rebaixa. Primeiro, se o Bragantino empatar ou perder para o Criciúma, o Bragantino estará rebaixado, independente dos resultados. Mesmo que o Fluminense perca, mesmo que o Paranaense perca, o Bragantino está rebaixado com empate ou derrota. Independente, tá? Independente. Então, o Bragantino tem que vencer. Nesse cenário, vamos ver como são os cenários para cair o Paranaense. Em caso de derrota do Paranaense e vitória do Bragantino, independente do jogo do Fluminense,
o Atlético Paranaense estará rebaixado. Em caso de empate do Paranaense e derrota do Fluminense, quem cai, e vitória do Bragantino, quem cai é o Fluminense. Em caso de empate do Fluminense, empate do Fluminense com o Palmeiras, empate do Galo com o Paranaense e vitória do Bragantino, quem cai é o Paranaense, tá? Presta atenção. Vamos para os cenários que o Fluminense cai. O Fluminense cai em caso de derrota para o Palmeiras e vitória do Bragantino e empate no jogo dos Atléticos e vitória do Paranaense também rebaixa o Fluminense. Além de empate. Se uma vitória do Mineiro, quem cai é o Paranaense, o Fluminense não cai. Então vamos lá. Vitória do Paranaense ou empate rebaixa o Fluminense. E o Atlético Mineiro? Como é que o Atlético Mineiro cai? Não é tão difícil não, por incrível que pareça. Em caso de empate do Fluminense, vitória do Bragantino e derrota do Galo, o Galo está rebaixado. Em caso de vitória do Fluminense, ainda mais. O Galo estará rebaixado. Então o Galo não pode perder. E se perder, tem que torcer para ou uma vitória do Palmeiras, para que o Fluminense rebaixe, ou em caso de vitória do Fluminense, um empate entre Criciúma e Bragantino, ou uma derrota do Bragantino. O Galo tem chances reais de rebaixamento. O que é que vocês acham? Comenta aí quem cai, quem é campeão e quem vai para a Libertadores, na sua opinião.